Apocalipse 19 inicia com visões no céu. Aonde que essas visões estão sendo reveladas, mostradas? E a voz de uma grande multidão que está lá. Essa multidão se alegra com o juízo de Deus, executada sobre a Babilônia, ou seja, sobre os sistemas religioso, comercial e político. A expressão de júbilo é selada com 4 gritos de aleluias, nos versos 1, 3, 4 e 6. O cântico cantado no céu celebra o fim da falsa espiritualidade, falsa cidadania e o fim das preocupações e da soberba da vida. Olha, presta muita atenção, porque algumas frases eu pensei bastante ao escrever, a refletir nesse assunto. Então, olha para você ver, a religião, o comércio e a política, na verdade são palavras utilizadas que elas têm um significado maior, que é falsa espiritualidade. Sim ou não? A religião é o religare, é o homem tentando se ligar a Deus. Então, a falsa cidadania, que seria essa política ou essa politicagem. A gente sabe que no mundo que nós vivemos nós precisamos de política, sim ou não? Mas essa politicagem, uma mão lava a outra, faz por mim que eu faço por você. Sabe, os políticos, eles deviam entender que eles estão ali como servidores do povo. Um cargo político não deve servir para promover. Uma pessoa que se candidata, na essência mais pura da política, ele teria que ser eleito para servir o povo. E hoje nós vemos uma política que a pessoa se elege para fazer um pé de meia. Ela se elege para ter autorizações. Ela se elege para melhorar o trabalho ou a área do comércio que ela atua. Exemplo, donos de supermercados se elegem a prefeito. No fim, eles sabem que terão isenções de impostos. Eles sabem que irão, de alguma maneira, intervir nas leis do trabalho. Então, as pessoas hoje que se envolvem com a política, elas se envolvem com essa falsa sensação de cidadania. E aí nós vemos os petistas, nós vemos os esquerdistas, nós vemos as pessoas dando a vida como uma religião, num engano dessa falsa cidadania, desse falso senso de cidadania. Isso vai acabar um dia em nome de Jesus, amém? E a gente tem visto até no meio eclesiástico. Até no meio cristão, até no meio da igreja nós estamos vendo isso acontecer. Então, diga comigo, vai acabar a falsa espiritualidade, a falsa cidadania, e vai haver fim com relação a preocupações e a soberbas dessa vida. Aquilo que nasceu lá no Éden, aquela semente, ela vai ser exterminada. O sistema vai ser destruído. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento em que Jesus assume o governo completo do universo e passa a reinar sobre tudo e sobre todos. Apocalipse 19, 6. Quem pode ler para mim? Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Estuda a expressão aleluia, tá? Eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Estuda a expressão aleluia. Qual que é o significado de aleluia? Quando... Para mim é glória e honra em Deus, certo? Perto, é muito mais profundo. O Novo Testamento só repete 4 vezes. Em todo o Novo Testamento, só 4 vezes. E estão no mesmo texto. Está em Apocalipse 19. Tem um significado muito profundo. Diziam-se que é Deus seja louvado. Mas é mais profundo no sentido bíblico. Tá só uma deixa para vocês.
As bodas do Cordeiro. As bodas tratam do quê? Do casamento de quem? A igreja da noiva. Exemplo usado por Jesus para expressar a união que nunca mais se acabará. Mateus 22, 2 diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas dos seus filhos. As bodas acontecem no céu, depois do juízo da Babilônia. Concretização final, né, com os convidados. Todo mundo que tinha que vir para a festa veio. Está lá. Alegremos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesmo se ataviou. Apocalipse 19, 7. A expressão, mais uma vez, aparece aqui. Depois dessas coisas que vimos em Apocalipse 4:1, indicava referência à cronologia dos fatos. No caso do fim da história, selado com o arrebatamento da igreja da terra para o céu. Já em Apocalipse 19:1, indica que as bodas acontecem depois do julgamento da Babilônia, isto é, que o juízo de Deus for executado. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de multidão dizendo: aleluia, salvação e glória, poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus, pois ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Participantes das bodas, quem são? O noivo. O esposo é o próprio? A noiva, a igreja que assumiu o lugar de Israel. Nós já vimos isso lá atrás, tá? Israel vai alcançar a salvação, mas a igreja, ela adquiriu esse lugar, esse direito de casar, o direito de pregar, ok? Os servos, os 144 mil que irão pregar durante a tribulação. Os convidados, os salvos depois do arrebatamento da igreja. Agora vamos lá, batalha do Armagedon. O que tem arrebatamento agora? Batalha do Armagedon. Alguém lê para mim? Este é o momento tão esperado por todos, o qual chamamos de segunda vinda, onde todo olho verá. Apocalipse 1:7. Ok, pode ler. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Apocalipse 19:19. Ok, o anticristo, o falso profeta, terão reunido um grande exército para lutar contra Deus. Esse ajuntamento é denominado como? Esta guerra ocorrerá em um vale que se encontra na Palestina, mais precisamente no Vale do Megido, ao pé do Monte Carmelo. A distância, qual que é a distância? Então, o Vale do Megido é onde vai acontecer o Armagedon, que fica uma distância aproximada de 50 quilômetros próximo ao Monte Carmelo. Nesse exato momento, agora Apocalipse 19, Jesus virá à terra acompanhado da noiva, após o casamento que ocorreu aonde? Juntamente com os anjos. Todos serão testemunhas do poder de Deus e da justiça. O exército dos rebeldes, ou de rebelde, será destruído antes mesmo que Jesus pise no chão, pois quando ele pisar os pés sobre os montes das oliveiras, com o corpo glorificado, será tão forte que a terra experimentará o maior terremoto já registrado. Os montes irão se fender. Deixa eu só corrigir. Eles serão destruídos no momento, tá? Isso que foi um erro de português. Esse é o episódio que eles serão destruídos. Vamos corrigir isso aqui. O exército de rebeldes será destruído quando Jesus pisar no chão, tá? Isso aqui a gente precisa, eu vou melhorar esse texto, prometo. Eu vou fazer algumas pequenas modificações nessa apostila, que ao aplicar o curso, eu vou ajustar algumas coisas aqui que eu vi durante o curso, tá? Então, depois eu quero mandar para vocês essa apostila com algumas coisas que eu pontuei aqui que precisam ser mudadas. Depois, se vocês quiserem deixar uma folha com um e-mail, tá? Seria bom para a gente depois mandar esse material.
Todo mundo depois assina uma folha aí com o nome e o e-mail, para a gente depois estar mandando alguns materiais interessantes para vocês. Ok, então, ao Jesus pisar no Monte das Oliveiras, esse exército será destruído. Jesus fará assim com o corpo glorificado. Será tão forte que a terra experimentará o maior terremoto já registrado. Irão se fender, as ilhas se perderão entre os oceanos. A geografia vai mudar. Os inimigos de Deus serão... Apocalipse 16, 20. Lembra que eu falei que existem algumas parcelas que fazem menção desse momento? Apocalipse 19 está acontecendo. Esse terremoto está acontecendo por causa disso. É um momento. Houve um link desses textos. Então, Apocalipse 16, 20 e 21 diz o seguinte: todas as ilhas, os montes não foram, também desabou o céu sobre os homens, grande saraivada de pedra, cerca de 1 talento. A besta e o falso profeta serão destruídos pelo sopro da boca de Jesus. Olha para o seu irmão e diga: Amém. Tem gente que acha que Jesus ia ficar assim, vem cá, e pega no braço do diabo e tosse. O anticristo, né? Vamos usar aqui. E o anticristo vem dar um tiro em Jesus e Jesus faz igual o Matrix, assim. Não, para com isso. 2 Tessalonicenses 2,8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém. Ai, irmãos, eu gosto disso. O mundo inteiro olhou e falou: ninguém é como ele. E agora ele chega e fala assim: insignificante. É forte demais. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas ele acha que vai ser só isso. Seguidamente serão lançados sozinhos no lago de fogo. Eles vão estrear esse lugar, irmãos, chamado Lago de Fogo. O Lago de Fogo, irmãos, é pior do que o inferno. É o que a Bíblia chama de segunda morte. É um lugar, irmãos, onde não tem mais nenhuma possibilidade ou chance ou qualquer outro abscópio que você puder imaginar. Acabou. Pode falar. Uma pergunta aqui. Eu estava lendo aqui, estava me lembrando de um texto lá de Apocalipse 20, que fala do juízo final. Tem uma parte lá que diz assim: o mar darão os seus mortos. E eu nunca pensava que eram pessoas que ao longo da vida morriam no mar. Mas lembre-se aqui, vendo o que vai acontecer, juntando agora, eu penso que serão os mortos que morrerão afogados nesse evento. Muitos corpos virão à praia desse evento. As embarcações serão destruídas. A gente viu lá atrás. Então a visão de João era essas embarcações, pessoas que estavam nessas embarcações. Também. Então, por conta desse maremoto, desse terremoto que vai acontecer, então as ilhas vão se perder. Aquela visão lá seria os corpos chegando na mar. Eu acredito que sim. Vamos lá. Seguidamente serão lançados sozinhos no lago de fogo, diz aleluia. Satanás, por sua vez, será preso por 1000 anos, literais, em cadeias espirituais. Vamos lá, Apocalipse 19, 20 e 21 diz o seguinte: os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Irmãos, isso aqui para mim é forte demais. Porque assim, eles são tão culpados que nem chance de julgar eles vão ter. Você entende? De ser julgado. Eles não participam do trono branco. Eu acho que Deus estava com tanta raiva dele
vai pegar eles assim e vai dizer, vai embora. Porque o trono branco ainda vai acontecer. Mas aqui diz que é no momento, no ápice, no ato da batalha, quando eles se reúnem, eles são os líderes. Quem? O falso profeta e o anticristo. Eles dois são lançados direto no lago de fogo, indesculpáveis. Faltando só Satanás, vai ser preso. Satanás vai ser preso. Tá? Agora vamos lá. Satanás, por sua vez, será preso por 1000 anos em cadeias espirituais. Agora vamos ver o que acontece com esses dois personagens, Apocalipse 19, 20 e 21. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, isso aqui é ser arrebatado para o lago de fogo. Porque isso está ligado ao fato, porque lá atrás, como que eles foram gerados? Será que isso está ligado ao formato com que eles também foram gerados? eles foram gerados como homens. Eles são homens. Então por isso está dizendo que eles vivos. Por isso que eu falei que me faz... Porque são os dois únicos seres que nem julgados serão. É o maior envolvimento das trevas, gerados pelas trevas. Esse iníquo, ele é o filho do diabo, uma prostituta, se assim eu posso dizer, perdão que a palavra é pesada. Esse ser, ele não tem chance, ele foi gerado por Satanás para cumprir esse desígnio. Se existe algum vaso de desonra, é esse cara aqui. Ele não tem possibilidade de salvação. E por esse fato, talvez ele também nem precise de julgamento, né? Agora, o falso profeta, a gente não tem as mesmas explicações, mas é o envolvimento. Isso aqui, irmãos, é o arrebatamento para o lago de fogo, literalmente. O que a igreja experimenta indo para o céu, esses caras vão experimentar indo para baixo. Não, ou para cima, ou para algum lugar no universo. Pastor, onde que é o lago de fogo? Quem quer saber? O João está com tanto medo. 2 medos dele. 1, não casar. 2, lago de fogo. Exatamente onde fica o lago de fogo. Pode falar, pastor. Onde é que fica exatamente? Fala aí para nós, pastor. Tô gravando, hein? Pode gravar aí. Pode falar. Fica exatamente no fim de uma vida sem Deus. Amém. Glória a Deus. Vou falar para ficar gravado. O lago de fogo fica exatamente no fim de uma vida sem Deus. Aleluia. Está registrado. 2, Pastor Ramalho 2:3. Aleluia. Vamos lá. Os restantes dos mortos, com espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves morreram, né? Foram mortos. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, isso aqui é complicado. Essas aves podem ser demônios. Tá? Podem ser demônios. Ou pode ser literal. Vamos deixar bem livre. Tá? Porque a nossa linha é literal. Mas podem ser demônios. Ok? Partindo-se do pressuposto óbvio de que... É aqui mesmo? Acho que eu pulei, né? Ok. Gog e Magog. Magog, filho de Jafé e neto de Noé. Como vem em Gênesis 10:2. Um povo o qual Gog era príncipe. Então nós estamos vendo um povo de um príncipe. Esse é um ponto onde muitos intérpretes se perdem. Todo aquele que examina a Escritura de maneira superficial e dogmatizada, neste ponto certamente irá errar. Estudando a profecia, eu, já falei até para vocês, aprendi algo. Quanto maior a semelhança entre duas profecias, mais relevantes se tornam as pequenas diferenças. Algo que podemos afirmar é que esse evento ainda não ocorreu. Gog e Magog, essa batalha ainda não ocorreu. Olha para mim. Há quem diga que isso ocorreu, o Gog e o Magog, foi a batalha lá em Esther 9,
uma batalha que Israel enfrenta. Em Esther 9 narra uma batalha. Isso já teria acontecido. Não aconteceu. Há quem diga que Gog e Magog, que é a reunião, aí se pega a ideia de que a Rússia invadirá Israel. Essa é uma ideia que se tem. A Rússia invadindo Israel por interesses econômicos. Há quem diga que isso acontece agora, antes da tribulação, quando se você examina cuidadosamente todos os termos da profecia de Ezequiel 38 e 39. Há uma batalha que acontecerá. Uns dizem que já aconteceu em Esther 9 lá atrás. Outros dizem que essa batalha acontece agora, em qualquer momento, quando a Rússia, que é o povo de Hus, e que é o povo desse príncipe de Gog e Magog, seria uma batalha literal para tentar destruir Israel, e Deus intervirá. Isso acontecendo por termos econômicos, antes da tribulação. 3. O terceiro grupo diz que essa batalha de Gog e Magog, ela é o Armagedon, porque o Eufrates seca, ok? O Eufrates seca e nações do norte passam pelo Eufrates e chegam marchando até o Megido. 4. Há um grupo que diz que Gog e Magog, eles acontecem depois do milênio, onde a gente vai ver daqui a pouco que realmente a menção em Apocalipse faz sobre Gog e sobre Magog. Eu citei 4, mas são 5 linhas de pensamento. Eu disse para você que eu não vou te dar a resposta, mas você vai estudar. Amém? Para mim é um termo hoje interessante. Quando a gente for pincelar o Gog e Magog pelo capítulo, daqui a pouquinho, nós vamos falar, ou vamos dar uma definição aqui. O que nós sabemos? Gog e Magog será uma batalha travada, tá? Na minha opinião, não pode ser o Armagedon. Por quê? Porque quem destrói o anticristo e o falso profeta é Jesus. E no texto mencionado em Apocalipse 20, cai fogo do céu e não há uma definição. É como se no Armagedon Jesus destrói. Depois do milênio, quando Satanás, o próprio Satanás, reuniu o povo e lá diz que é Gog e Magog, quando a expressão aparece, não é Jesus, é o Deus que envia fogo do céu. Lembra que eu falei, quanto maior a semelhança entre duas profecias, menor ou mais importante se tornam as pequenas diferenças. Está aqui um tema para você estudar, você que quiser continuar estudando, tá bom? Mas vamos lá. Muitos intérpretes se perdem, justamente por causa disso. Estudando a profecia, eu aprendi, quanto maior a semelhança, mais relevante se tornam as pequenas diferenças. Algo que podemos afirmar é que esse evento ainda não ocorreu. Alguém lê para mim o taxado aí cinza? Partir-se do pressuposto óbvio de que uma profecia deve se cumprir literalmente, essa profecia referente à invasão liderada por Gog deve aguardar um cumprimento que, mesmo da perspectiva de nossos dias, ainda se dará no futuro. Thomas Hines, em Batalha de Gog e Magog. Então, essa é a frase do Thomas Hines. E eu concordo com ele que não aconteceu, é bíblico, vai acontecer. Nós não sabemos o exato momento que isso acontece. E existem pelo menos 4 momentos que isso possa acontecer. Ok? Como muitos afirmam, Ezequiel 38 e 39, retrata uma futura invasão de Israel no fim dos tempos, imposta diferente do proposto em Apocalipse 28, que
que o diabo sai para 20, verso 8. 20, verso 8. Que o diabo sai para seduzir as nações. Então, quem conduz a batalha de Apocalipse 20, verso 8, é o diabo. Quem conduz o Armagedon é o anticristo. Momentos distintos, momentos diferentes. Só que o que dá ideia em Ezequiel 38, 39, que é o próprio príncipe de Rus, que é a própria Rússia promovendo uma aliança com nações para invadir. Dá para entender? Então a gente teria o império, a Rússia, literalmente querendo invadir. Depois a gente teria o anticristo tentando invadir. E no final, lá no final do milênio, que para mim é mais complicado, o diabo juntando o povo para marchar de novo contra Deus. Ok? Esse é um assunto, irmãos, tranquilo. Isso aqui é importante, mas não vai definir a escatologia em nenhum ponto. Mas é importante você saber. Uma linha de rabinos acredita que o exército será incontável e comparado com a areia do mar. Por ser, após o milênio, se trata de demônios. Presta atenção. Eu coloquei que é uma linha de rabinos que pensa assim. Por ser depois do milênio, no milênio, gente, presta atenção, só vai entrar salvo. Ok? Presta atenção. Muita atenção, todo mundo nessa hora. Jesus estava no céu com a sua igreja, sim ou não? Sim. O casamento aconteceu. Ele veio à terra, aconteceu o que aqui embaixo? O Armagedon. O Armagedon foi a destruição de quem? Do anticristo, o falso profeta e os seus. Lá diz que todos aqueles que se aliaram ao anticristo foram mortos à espada. Pela boca do Senhor eles foram, e as aves comeram os seus. Acabou. Então, exterminou aqueles rebeldes. Agora, não diz também que era o mundo inteiro que se reuniu para batalhar. Foram os aliados do anticristo. Agora, na entrada do milênio, vai haver um julgamento. No exato momento, após o Armagedon, os anjos vão juntar. Agora a gente entende o rabisco. Lembra do rabisco? Agora a gente entende os anjos voando pelos 4 cantos e recolhendo os remanescentes. Agora é a hora que você que não subiu no arrebatamento, aleluia, você que não foi salvo durante a tribulação, aleluia, escondeu na caverna, fez o Nico. É Nico? Como é que é o nome? Fez o Nico, amém? Aleluia. Você escondeu, sobreviveu a terremoto, sobreviveu a enchente, vai ter. Por quê? Se você se juntou com os judeus, você está no deserto protegido pela águia. Então talvez seja uma boa saída. Na metade da tribulação você dá um jeito de estar em Israel. Agora, irmãos, é muito risco. Porque ele diz assim, olha, naquele momento, um vai estar no telhado, não espera. 2 vão estar no telhado, não espera, corre. Um vai estar fazendo... Você deu para entender? Um lugar bom para você estar, que é 100% seguro e 100% perigoso, é estar em Israel na metade da tribulação. Então presta atenção na linha de raciocínio. Na metade da tribulação, Deus vai proteger os judeus perseguidos, sim ou não? É um raciocínio. Se você quiser ser protegido, se junta com os judeus. E aonde eles for, você corre atrás. Amém? Agora, é aquele negócio. Vai ser perigoso o trem. Ok? Por quê? Mateus 24. Eita Deus. Mateus 24, 29. A vinda do Filho do Homem.
a vinda do Filho do Homem, a parousia, a manifestação terrena, o Armagedon, o momento que ele vai pisar na terra, isso é a parousia, é o momento que ele pisa, é literalmente a segunda vinda, é o que nós lemos em Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Logo em seguida a tribulação, então é no final da tribulação que a parousia acontece. Daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão, o firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, se você estiver aqui durante a tribulação, Jesus está escancarando o sinal, vai ter caído tudo, vai ter rachado tudo. Ele está deixando claro, amém, irmão? Você vai ficar aqui? Então aparecerá no céu um sinal, o Filho do... Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as... Presta atenção, todos os povos são todos, não somente aqueles que se ajuntaram para lutar contra ele, ainda existem povos na terra, todos, de norte a sul. Como será isso? Via Wi-Fi, celular, não sei, todos verão. Hoje a gente tem tecnologia para isso, todo olho verá, é no celular, é no watch, não sei. 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos da onde? Dos quatro ventos, de uma extremidade à outra vai reunir todo mundo agora. Todo mundo. Amém? Então alguém quer voar de anjo? Esse é o momento. Volta. Nesse momento já tem estabelecido o milênio. É aqui que ele está estabelecendo o milênio. É esse, exatamente, pastor Amália. Esse é o momento, é a segunda vinda. Ele já vem, destrói e reúne todo mundo em Jerusalém. Porque a partir de Jerusalém é onde ele vai reinar. Todo mundo que não foi em Jerusalém um dia vai em Jerusalém, amém, irmão? Você vai para Jerusalém. Quem gostaria de Jerusalém? Eu já fui. Agora, presta atenção. Oh, aleluia. Faça isso não. Mostra. Vamos lá. Deixa eu só me ater aqui ao comentário. Vamos lá. Esse ponto é extremamente importante para nós irmos encerrando. Os 3 julgamentos. Quantos julgamentos eu falei? 3 julgamentos. Aqui é importante você entender. A Bíblia faz distinção sobre 3 tipos de... o tribunal de Cristo. O que acontece no tribunal de Cristo? Quem que está sendo julgado? Após o quê? Alguém lê para mim 2 Coríntios na apostila 5:10. Quem? A igreja. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. O que foi julgado no tribunal de Cristo foi o que? O galardão, a recompensa. Segundo o apóstolo Pedro, o juízo teria que começar por onde? Pela casa de Deus. Estará em jogo nesse momento não apenas as obras, mas também os nossos pensamentos, motivações e intenções. Nós já falamos bastante sobre isso. 1 Pedro 4:17. Quem pode ler para nós? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, irmãos, a graça não é tão graciosa como alguns estão sugerindo aí. A porta que Jesus disse, ela é estreita, não é larga. O sangue de Jesus nos limpa dos pecados, amém? Que nos impediram, ou que nos impediriam de entrar no reino. Ele não nos exime do julgamento, de como nos conduzimos como crentes, seja bem ou mal. Quem fala isso? John Bevere, ele fala nesse livro aqui que eu trouxe para vocês. Então, esse livro é interessante, porque ele mistura uma ficção, uma história dele, contada com personagens, e aí se torna uma leitura muito agradável. Mas em determinados pontos ele fundamenta uma base teológica muito legal.
E eu já disse para vocês, tem no YouTube as 12 horas da eternidade. Não são propriamente... Foi uma maneira que ele encontrou de expressar, né? São 12 estudos, 12 horas, expressando a eternidade. Agora, o primeiro julgamento ficou claro? Qual que é o primeiro julgamento que acontece? Vamos lá, gente, bem forte. Agora, presta atenção. O segundo tribunal, o segundo julgamento, é o julgamento das... Esse julgamento está relacionado com Mateus 25. Aqui eu queria que você pensasse, sondasse e desarmasse, para que você possa, assim, ter algo no seu coração para você meditar. Eu não vou fundamentar isso aqui como doutrina. Hoje eu acredito assim. Esse julgamento está relacionado com Mateus 25, 31 a 46. Se alguém puder abrir para nós aí, pode abrir. Onde as nações serão julgadas para entrar no reino. Quem vai ser julgado? As nações que de alguma maneira não se uniram com o anticristo, que não tiveram, assumiram, receberam a marca da besta. Vai ter gente assim. Vai ter gente nas nações, não foi isso? Os anjos vão reunir as nações, é ou não é? Quando? No final de todas as partes. Então, não há ligação alguma com a igreja. É julgamento das nações. Não é o tribunal de Cristo. Esse julgamento parece acontecer na terra. Eu vou mostrar para vocês. Diferente dos outros dois. O texto diz que ele acontecerá quando o Filho do Homem vier em glória. Então não está falando do encontro nos ares. Ele está falando da vinda dele terrena. A igreja é julgada no tribunal de Cristo no céu. Esse julgamento das nações é quando ele vier em glória, relacionado à segunda vinda. Alguém leia para mim Mateus 25, 31, lentamente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ok, continua. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ok, então quem que está sendo reunido? As nações. Todas as nações. Os anjos juntaram quem? Todos aqueles que estavam aqui, que não se uniram. Então, que julgamento é esse? É uma limpeza para entrar no reino milenar pessoas limpas, puras, mas eles não alcançaram o arrebatamento. Durante o milênio, as pessoas vão nascer. Durante o reino milenar, é aqui na terra, é literal, são 1000 anos. Isaías diz que, nós vamos abrir aqui, que viver 100 anos é ser moço, não é isso que está lá? Viver 100 anos é ser... Então pode ser que durante o milênio haja morte. Pode ser. Porque a morte só vai ser destruída depois do milênio. Amém, irmão? Pode falar, pastor Ramalho. Pastor, a minha pergunta é, depois de tanta catástrofe, depois de tanta destruição, depois de tanta coisa que vai acontecer na terra, ainda está vendo sombras. Pastor, aqui está dizendo assim, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, se assentará no trono da glória. Ele está vindo, veio, assentou no trono da glória, onde em Israel. Ele reunirá todas as nações. Esses são pontos que eu sou cuidadoso ao extremo. Esses são lugares que eu tenho convicções, mas eu sou cuidadoso ao extremo e me ater ao texto. Porque eu fico pasmo igual o senhor. Toda vez que eu leio esses textos, eu fico pasmo. É o que está escrito. Daniel fala... Não dá para imaginar, né? Exatamente. Agora eu quero que você preste atenção. Lê esse próximo parágrafo aí. Daniel fala
sobre o número de dias que ultrapassa o tempo descrito da segunda metade da grande tribulação. Abre lá Daniel, por favor. Daniel 12. Ah não, já tem na apostila. Vamos ganhar tempo. Presta atenção. Daniel 12, do 10 ao 12. Não, Daniel 12, do 10 ao 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios, diga amém, entenderão. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, ei, olha para mim. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado. Quando que o sacrifício diário lá no templo, aonde o anticristo se assentou, vai ser suspenso? Os últimos 3 anos e meio. Ok? A profecia está dizendo isso. Depois que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Quem é a abominação desoladora, irmãos? O anticristo. Haverá ainda 1290 dias. Quantos anos? 1290 dias. Apague para mim. Só que tem um problema. Daniel aqui está profetizando o seguinte, que a partir daqui, que tem quantos dias? 1260 dias. Aqui o sacrifício foi suspenso, sim ou não? Depois desses 3 anos e meio, acontece o que aqui? Jesus vem agora e ele vai começar o reino milenar, sim ou não? Começa aqui. Só que nós temos agora nas contas de Daniel um intervalo. Por quê? 1260 menos 1000, quanto que ele falou aí? 1300 e... Não, 1300, não, isso é 75 não. 1235. Subtrai para mim. Não, aqui está dizendo 1375. Aqui na apostila Daniel fala sobre 1000. Abre a Bíblia, esquece a minha apostila, o que vale é a Bíblia. Se minha apostila estiver errado, joga fora minha apostila, irmão. Não, só corrigir aqui. Não, joga fora. Irmãos, se eu não falar das minhas convicções aqui, se eu estiver errado, eu vou refazer essa apostila quantas vezes for preciso. Pastor, mas aqui no comentário que fala que o Daniel está 1375. E já aqui no livro, a Bíblia fala 1335. Vamos olhar na Bíblia. Eu quero a Bíblia. O texto na Bíblia. Vamos lá. 1300. Daniel fala sobre 1335. Tá certo. Vai lá, Daniel 12, certo? Daniel fala sobre. Presta atenção, irmãos. Bíblia, na apostila, copiada, Ctrl+C, Ctrl+V. E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. É isso aí? É assim que está? E na Bíblia? Eu quero da Bíblia. 1200 e... Cadê o apagador? Continua lendo o texto aí para mim de Daniel. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ok. Rolar o número que eu precisava, gente. 1300 e... Pelo amor de Deus, não me deixa com medo não, gente. 1300... Bem-aventurado é aquele que espera quanto tempo, gente? 1300 e... Quanto que é 1335 menos 1260? Agora sim, aleluia.
75 o quê? Como esse julgamento não acontece no céu, é na terra, esse julgamento vai durar 75 dias e Daniel viu isso. Se fosse lá no céu, era cerca de meia hora. Mas aqui está dizendo que bem-aventurado é aquele que espera 1335. Só que aqui, presta atenção, no final da tribulação ele destruiu o anticristo. Para começar o milênio. Bem-aventurado é aquele que continua. Continua, tem mais um pouquinho, tem mais um texto aí, não tem? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, Daniel vai entrar no milênio também. Ele vai participar de alguma maneira. O reino milenar. Amém? Todo mundo sorri para mim. Daniel está profetizado que tem uma herança guardada para ele. Ele vai participar do reino milenar com Cristo. É o que está dizendo aí. Daniel, fica tranquilo. Você não vai entender muita coisa. Só que bem-aventurado é aquele que espera 1335. Vai passar a tribulação inteira. Ele vai destruir os inimigos aqui. E aqui nós temos Mateus 25, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em glória e os seus anjos, ele reunirá as nações da terra. E ele vai dizer assim: direita, esquerda. Direita, esquerda. Vai durar 75 dias. É a descrição que nós temos. O julgamento terreno. Se fosse no céu, isso aqui seria heresia pura. Porque não pode ter dia lá. Lá é eternidade. Então, os 75 dias, ele está dizendo, esses que forem aprovados, em Mateus 25, eles vão entrar no reino. Mas eles não foram glorificados. Aqui, irmãos, que você tem que destravar a sua cabeça para você entender. Eles estão ainda nesse processo de amadurecimento. Aqui que o milênio para mim faz sentido. Por quê? Agora eu vou expressar o meu coração. Porque a gente sempre botou a culpa na Eva. A humanidade sempre falou, gente, tinha até um vídeo na internet, né? Eu quero chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero encontrar é aquela Eva. A mulher está passando roupa, você já viu esse vídeo? E ela braba, porque a gente põe a culpa na Eva, irmãos, mas assim como o pastor Ramalho e outros irmãos perceberam, a humanidade vem com o coração duro. Agora é quando limpa tudo. Presta atenção, primeiro elemento, água. Segundo elemento hoje, sangue. Agora durante a tribulação, terceiro elemento, fogo. E essas pessoas passam pela tribulação. Elas são julgadas aqui quando o Filho do Homem vier. E elas entram no milênio. Presta atenção. Só que agora tem um diferencial. Lá atrás, no Éden, Adão estava no 0 a 0. Por quê? O pecado não estava dentro dele, sim ou não? Presta atenção nesse raciocínio. Só que mesmo assim, o Adão comeu da árvorezinha, sim ou não? Aí, quando ele comeu da árvorezinha, ele foi colocado para fora do Éden, sim ou não? Só que agora está 1 a 0 para a carne. Sim ou não, irmão? Sim. Ninguém conseguiu fazer nada. Aí Jesus Cristo vem. Sim ou não, irmão? Amém. Jesus Cristo veio, amém, irmão? Amém. Aí o que aconteceu? Agora nós temos esperança de uma nova vida. Até Jesus estava 1 a 0 para o pecado. Mas agora, abençoado de Jesus, está 1 a 1 o jogo. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. O que significa, irmãos, não há desculpa para a sua sem ver. Falei. Vamos vencer essa carne. Pastor, que o senhor não sabe, a minha luta é mais difícil.
Tu é mais homem do que eu? Hã? Pastor, que o senhor não sabe o quanto você é mais homem do que eu? Você é mais homem do que o pastor Fábio para ser tão tentado assim, abençoado? Eu acho que você talvez não ama Deus tanto quanto você diz que ama. Ai, pastor, é que o senhor não sabe. Irmã, eu sou tão tentado. Quando o irmão me elogia, eu me derreto todo. Mas você não é manteiga, para com isso. Amém, irmã? Dá glória a Deus, irmã. Tem irmã que não pode ouvir um elogio. Aleluia. Saiba quem você é uma filha de Deus. Você foi remida pelo sangue de Jesus. Está 1 a 1. Agora, nós subimos. O corpo está glorificado. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, irmãos. A nossa história acabou. Nós não temos mais luta do pecado. A semente do pecado foi arrancada de nós. Agora, há um julgamento. Há um julgamento. Presta atenção. Há um julgamento. E os perversos, aqueles que não andaram na justiça das nações, eles vão para o inferno, onde há choro e ranger de... Um grupo foi para a direita, outro foi para a esquerda. Quem aqui no milênio, nesse julgamento, foi aprovado, ele entrou no milênio. Quem foi reprovado, lá está dizendo, vai para onde, irmão? No final do texto. Hã? Zinfa. Aqui, eles estão aqui só tentando o habeas corpus. Eles vão passar pelo juízo final. Não tem apelação. Não tem segunda instância mais. Eles tiveram a primeira oportunidade. Não foram. Agora passa 7 anos. Eles têm a oportunidade durante a tribulação de crescer em justiça. Observe que ali está falando de atos de justiça, de amadurecimento da fé, porque foram pessoas que visitaram, que cuidaram. Irmão, não basta ser crente para participar do reino. Não basta ir para a igreja. Esse julgamento fala de um julgamento durante a tribulação de atos de bondade. E agora, aqueles que amadureceram, eles entram. Os que não amadureceram, eles são queimados, estão queimando no inferno. Eles não se uniram com o anticristo, mas eles não amadureceram. Agora vamos lá. Presta atenção nisso aqui agora. Nós estamos o quê? Eles aqui entram no milênio com corpos naturais. Corpos naturais. É o milênio é terreno. É por isso que morre. A profecia diz, viver 100 anos. Vamos lá em Isaías 11. Eu não sei se eu estou antecipando, mas vamos lá. Fica tranquilo, gente. Todo mundo dá glória a Deus. Isaías 11. Interessante, pastor, que aí dá 3 instâncias. 3 instâncias. Primeira instância. Eu amo pastor Ramalho, eu amo. Aleluias. Presta atenção. Só pergunta, pastor, nesses 1000 anos, o homem agora não tem mais desculpa. Não, deixa eu completar o raciocínio. Foi bom. Olha para mim antes da gente ler. O jogo estava... Agora, o jogo ficou... Jesus veio, o jogo ficou... Você não amadureceu. Você não aproveitou o talento. Você não fez a diferença. O que você pensa que tinha foi tirado. Agora, entra no milênio. Aqui está 2 a 1. Estou seguindo a lógica. 0 a 0, o pecado 1 a 0. Agora Jesus 1 a 1. Só que agora, irmãos, Jesus está aqui na terra. Visivelmente. Isso aqui vira o jogo, sim ou não? Sim. Assim como Jesus vinha na viração do dia, agora Jesus está morando aqui. Está dando para entender? O que era no Éden, uma realidade, agora volta a ser uma realidade. É isso que nós precisamos entender no milênio. Só que tem um problema.
quanto maior a prova de amor e salvação, maior a prova de juízo. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. Só que os que vão pecar aqui agora, eles condenam toda a humanidade, porque Jesus teria que morrer centenas e milhares de vezes. É por isso que vai ter o Gog e Magog lá no final, que a gente vai ver. É por isso que Satanás ainda vai conseguir reunir gente aqui. Só que depois do milênio, não vai ter mais tribunal de Cristo, não vai ter mais julgamento das nações, mas vai ter o juízo final, porque não há mais nenhuma chance de salvar ninguém. Pode deixar, eu vou aqui na voz agora. Dá tempo de trocar? Tá gravando aqui. Não, acho melhor aí. Que eu faço menos, eu vejo que eu estou gritando, aí eu vou baixando. Amém, irmãos? Presta atenção. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em Apocalipse 20. Que a gente já amarra tudo isso aqui. Não, Apocalipse 20. Eu vou ler, eu sou obrigado a ler Isaías 11. Eu não posso sair daqui sem ler Isaías 11, tá? Mas vamos dar sequência. Porque eu percebi que no afã aqui, eu avancei um pouquinho. Mas o mais importante é que nós estamos falando sobre os 3 julgamentos. Olha para mim. Esse era o aspecto. O primeiro julgamento acontece aonde? Vamos lá, gente. O primeiro julgamento acontece aonde? Que julgamento é esse? Quem está sendo julgado? Pedro disse que o julgamento começava por quem? Pela casa de Deus. Segundo julgamento acontece onde? Após que evento? Quem está sendo julgado? Pronto. Vocês entenderam o que eu precisava que vocês entendessem. Apocalipse 20 diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão o quê? A chave do abismo. Com grande, ele segurou quem? Para você não ter dúvida, diz assim: o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu literalmente por 1000. Então nesse momento aqui, ó, onde vai entrar o milênio aqui, o anticristo foi para o espaço, lago de fogo, e Satanás vai preso no abismo. Ok? Por quanto tempo? 1000 anos. Isso aqui é o quê? Milênio. Vamos lá. 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse até completarem os. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. É aqui que eu falei que não vai haver mais chance. Ele vai ser solto. O diabo. Agora vamos lá. Solto por um pouco de tempo. 4. Vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles quais foi dada autoridade para. Vai haver um grupo que vai julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra. Tantos quantos adoraram a besta, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte. Olha para mim, também dá a ideia, no caso aqui os decapitados, os salvos. Todos os grupos de salvos, tá? Todos os grupos de salvos, é o que nos dá a entender. Agora, segue comigo. Vieram e reinaram com Cristo durante... Viveram, não vieram. Viveram e reinaram com Cristo por... Aonde que Cristo vai estar reinando? Então, presta atenção, olha para mim. O céu e a terra vão se misturar durante o milênio. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que no milênio está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Amém. A gente canta isso hoje, mas isso vai ser uma realidade. Agora, participando dos dois de sua igreja.
só os glorificados vêm aqui. Aqui tem gente normal que vai ficar por aqui. Vamos lá. 5. O restante dos mortos não reviveram. Olha aqui, ó. Reviver, irmãos, é estar na presença de Deus. Eles estão aonde? Por que o inferno é inferno? Porque não há a manifestação de Deus no inferno. Então eles estão separados, eles estão mortos, eles não vão reviver até esse momento. Que aí a gente vai ver, vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Bem-aventurado santo é aquele que tem a parte na primeira. Sobre eles a segunda morte não tem? Quem é que participou da primeira ressurreição? A igreja. Os arrebatados. A morte não tem mais. O que significa, olha para mim, lindinho de Jesus, que quem está aqui ainda pode vir para cá. Durante o milênio, no final. Porque bem-aventurado é aquele que participou da primeira ressurreição, amado. Amém? Quando? Essa pessoa subiu no arrebatamento, essa pessoa subiu durante a tribulação, essa pessoa subiu no final. Aqui está dizendo que participou da primeira ressurreição. Jesus chama de todos esses momentos de primeira ressurreição em João 5:29. A ressurreição dos justos. Ok? Vamos lá. Continua. Sobre estes, quem são estes? Os que participaram da primeira ressurreição. Quem não tem poder sobre eles? Nem autoridade. A morte. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Cristo. O que é que eles vão fazer? Vão reinar por quanto tempo? 1000 anos. Então vamos lá. Quem foi arrebatado agora é sacerdote de Deus perpetuamente. Amém? E vai reinar com Cristo durante o tempo. Como que vai ser isso? Não sei. Vai ser legal. As pessoas que morrerem na tribulação, na grande tribulação, vão ressuscitar no final. Você entendeu o que eu perguntei? Entendi. Não sei. Isso é interessante. Entendeu? Morre Após esse momento, durante o milênio. Deixa eu pensar um pouquinho, daqui a pouco eu te dou essa resposta. Tá? Eu tenho um livro só sobre o milênio. Eu posso mandar para vocês estudarem só o milênio. Eu tenho uma aula preparada também só sobre o milênio, mas é grande essa aula. Então eu prefiro dar o livro para vocês. Amém? Vamos lá. 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será? Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele vai ser solto. Está dizendo que ele está preso. E quando que acontece isso? Depois do... É aquilo que eu e o pastor Ramalho estavam falando. Como é que pode um negócio desse? Né, pastor Ramalho? Ele não consegue, né, pastor Fábio? Como é que entende? Deus fez assim. Está escrito aqui. E nós vamos acreditar nisso? Ou não? Você quer acreditar ou não? Eu quero. E sairá para seduzir as nações. Olha as nações de novo aqui, gente. Aí que os rabinos começam a dizer... Aí, pastor Ramalho, os rabinos não conseguem... Chega cansa. Os rabinos não conseguem aceitar a Bíblia, aí eles vão dizer que aqui é demônio. Porque depois de tanto processo, eles falam, gente, essas nações vai ser demônio. Agora, você já viu alguma nação de demônio, irmão? Eu não encontro base para dizer que é demônio, é mais fácil entender que vai ser assim. Que vai voltar a ser como o Éden, e que mesmo assim, estando 2-1, assim como durante a tribulação o povo comeu as úlceras, mordeu a língua, no final, reinando com Jesus, o povo ainda vai, por uma sedução de Satanás, a serpente volta e diz, olha aquele frutinho ali. Você não reinou. Você nem teve o seu corpo glorificado. Será que esse Jesus é tão justo assim? Ele faz acepção de pessoas. Olha para você ver, o pastor Jonatas vem do céu e vai embora e você está aqui. Una-se comigo. Ele e o pastor Ramalho estão subindo e descendo. Você entende? Irmãos, por inspiração
Por favor, presta atenção. Por inspiração, por intuição, eu consigo ver que o diabo não vai mudar o princípio, que é a soberba da vida. Entende? Como assim? Você nunca foi no céu? Ah, eu sei, vamos levantar uma torre? Está entendendo, irmãos? Aqui, eles não foram glorificados. Eles estão sendo provados. Jesus está reinando com cetro de ferro. É aquela obediência que se eu estiver vendo é obediente, se eu não estiver vendo, não há demonstração de pecado. Presta atenção. Ainda. Mas ainda lembra que está 2-1, olha para cá. Está 2-1, não está 2-0. Alguém está me entendendo? Agora aqui em cima está 0, 0, 0, 0. Morreu. A morte não tem mais poder sobre os glorificados. Agora aqui está 2-1. E qual que é o propósito do diabo a vida inteira? Botar um 2-2. Inclusive, levantar a idolatria novamente. Exatamente. Botar um 2-2. Irmão, se botar um 2-2, o diabo vai dizer para vocês, vai dizer o seguinte: eu sou semelhante ao Altíssimo. Olha para o seu irmão e diga: Ramachanayas. 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que cidade é a querida? Agora olha para mim. Olha para mim. Desceu fogo, diferente do Armagedon. Aqui é fogo. Desceu fogo da onde? Dos céus e os consumiu. Isso não foi Jesus, porque Jesus está aqui na terra, reinando aqui na terra. Então quem foi? Foi o próprio Deus. Então no Armagedon, quem vence o anticristo? Jesus. No final, quem destrói o Lulu? O próprio Deus. Sabe o que é mais legal? Que nem na eternidade passada ele levantou do trono, mas ele disse para o Miguel: põe para fora. E aqui no final ele nem levanta do trono, ele só diz assim: Fire! O 10 é o meu preferido, o 10 é o meu preferido. Escuta isso, diabo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Acabou. Acabou o jogo. Acabou. Destruído está. Não há mais nenhuma chance. Aquele cansaço da irmã, como é que é o nome da irmã, esposa do Rafa? Williane, acabou o cansaço. Foi um jogo de xadrez. Foi ponto a ponto. O dono da bola, o dono do campo, o dono do jogador, ele foi fiel às regras. Porque o nosso Deus é imutável. Ele é justo. Ele é eterno. Só que agora, o verso 11. Juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram o céu e a terra e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, o da vida, foi aberto. Presta atenção nisso. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Olha para mim. A palavra livros, ela aparece diferente em todo Apocalipse. A gente tem o livro da vida, que é o livro onde está o nome dos salvos.
que ele tem a marca da justificação, que é a justiça de Cristo, que é o sangue do Cordeiro. Com relação à salvação, irmãos, sabe, se na tua vida tem o sangue, já está estabelecido. Se o teu nome está lá, você pode ter perdas, como o Paulo propõe, relacionado a recompensas, mas a salvação, ela está garantida pelo sangue de Jesus. A fé, isso não vem de vós. Sabemos que precisamos lutar contra o pecado, porque no último instante das nossas vidas temos que ter o sangue cobrindo toda iniquidade. É como uma mão, coloca a mão aqui, pastor. Sim, coloca a minha por cima. A palavra vai ter que estar por cima. Alguém está me entendendo? As suas atitudes, no final da sua vida, quando Deus determinar que acabou o tempo, Ele tem que olhar, Ele tem que ver a marca. Entende? Se for assim, vai. Alguém está me entendendo? Então podemos e precisamos viver. Esse foi o alerta de Paulo, dos apóstolos. Vigiai a todo tempo, orando. Jesus dizendo para que possais escapar. Então, irmãos, nós temos um grande desafio aqui. Agora, a expressão livro todo selado fala da escritura da terra. A expressão livrinho, a gente entendeu que fala da profecia sendo revelada nos últimos dias. Doce, mas amarga. Agradável, mas na prática, ao digerir, a grande tribulação. A João foi confiado revelar a grande tribulação, e não somente ela, mas os fatos, as coisas que deveriam acontecer. O que estava fechado em Daniel, agora foi aberto. A revelação de Jesus, o Apocalipse de Jesus. Os livros aparecem aqui e diz o seguinte: esses livros significam que cada um de nós estamos escrevendo uma história. Cada um de nós estamos escrevendo a história. Aqueles que tiverem o sangue de Jesus, o nome deles vai estar no livro da vida. E eles não vão ser julgados com os mortos. Esse juízo final não é o julgamento da igreja. Não é mais propriamente esse julgamento que determinou quem estaria no milênio. São aqueles que prevaricaram, se juntaram ao diabo, montaram um exército e não tem mais chance. Somados com todos aqueles que durante a vida tiveram a oportunidade e viveram uma vida regalada, que não cumpriram a vontade do Senhor, que foram boas pessoas, mas não reconheceram que Jesus era o Cristo, porque Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então o que nós vemos escrito nesses livros? A vida dessas pessoas. Por quê? Olha o que diz aqui, ainda outro livro, livro aberto, não, 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos o quê? Diante do quê? Presta atenção, eles estão sendo julgados em pé, é réu. A posição de estar em pé diante do trono, diante do juiz, é a posição de réu. Agora, então abriram-se os livros, no plural, ainda outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados. Quem está sendo julgado? Os mortos. São os mortos, não propriamente todos os mortos. Quem são os mortos? Lembra que eu disse e ensinei no começo, os mortos, ou a morte é a separação de Deus. São aqueles que, de alguma maneira, não acharam o caminho da salvação. Todos, de todos os tempos, de todas as eras, eles vão ser julgados em uma só vez. É por isso que eu usei a palavra habeas corpus várias vezes. Porque eles estão aqui, não saíram daqui. Mas eles vão ser julgados agora, no final de tudo. O Hitler vai ser julgado aqui. Está entendendo isso? Paulo Coelho vai ser julgado aqui. Eu estou só conjecturando para você entender. Todas as pessoas. Eu não estou julgando quem vai ser salvo ou não, quem vai para o inferno não. Por favor. Aí a gente vê aqui o que o pastor Ramalho disse, no verso 13. Deu o mar os mortos e aquele que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos além da vida, que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então aqui não tem marca nenhuma de sangue. Aqui não tem um arco-íris. Aqui nós não temos a marca da misericórdia. É um trono branco. O que significa?
a sujeira vai aparecer. Porque quem está julgando é a luz. A luz está julgando no branco. Qualquer mancha, qualquer nódoa vai aparecer. Um por um, obra por obra, ato por ato. Pastor, quanto tempo dura isso aqui? Eu garanto para você que não é 75 dias. Eu garanto para você que não é desse tempo que Daniel está falando. Julgados. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. O que significa? O inferno não é o lago de fogo. O que significa? Pior do que o inferno é o lago de fogo. Essas pessoas, elas estão esperando o julgamento, achando que vai melhorar. Não foi isso que o rico falou lá? Melhora a minha vida. Volta lá em casa. Não sei. Acabou. Não tem chance. Cabe ao homem morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo sim depois se morreu, vai ter julgamento para melhorar. Aqui vai haver um julgamento para condenar completamente. Ok? 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Então, irmãos, quem não alcançou a salvação em Cristo Jesus, já era. Queimou. Não está, acabou. O que vai olhar? Pegou o livro da vida, olhou tudo? Olhou. A igreja já foi julgada, só vai olhar. Passou de cima embaixo. Não tem o nome no livro da vida. Então, está condenado. Ok? 21. Depois disso tudo, vou até apagar. É digno apagar, não é, irmãos? Sim ou não? Pastor, o primeiro julgamento aconteceu no céu. O segundo julgamento aconteceu na terra. E o terceiro julgamento, pastor, onde aconteceu? Não sei. Sabe por quê? Porque diz que o céu e a terra fugiram. O capítulo começa dizendo que o céu e a terra... Esse julgamento vai acontecer em algum lugar. Eu tenho convicção que não é no céu. É em algum lugar. Porque Deus não vai permitir quem estava no inferno entrar no céu. Para nada. O pecado não pode entrar no céu. Amém? Fica à vontade, pastor Jefferson. No reino milenar, que não foi enganado por Satanás, só atrasado. Vão participar do juízo final também. E aí podem ser... Porque não... Sim. Não foi escrito no livro da vida. Mas será que foi escrito no livro da vida? Vai ser julgado isso, entendeu? Por isso que tem dois livros. Tem os livros e tem o livro da vida. Pode ser que no milênio essa pessoa alcançou esse lugar. Aí vai olhar de todo mundo. Vai olhar os livros e o livro da vida. Diz assim, se o nome dessa pessoa não foi encontrado no livro da vida, é o último versículo, o penúltimo versículo. Essa pessoa vai ser lançada. E isso inclui os que estão no milênio. Tá? E aqueles que não tiver, eles vão para o inferno. Quem tiver, vai alcançar salvação. Vai entrar nessa agora nova Jerusalém, novos céus, tudo novo. Aí, irmãos, eu vou dizer o que eu disse no começo. Até aqui, eu tenho paz em ensinar. Daqui para frente, eu fico com o que está escrito sem interpretar. No começo eu disse, uma porta eu entro, uma janela eu avisto. Daqui para frente, testemunha de Jeová e adventista fala muita bobeira. E eu tenho temor, porque até aqui eu tenho paz, mas daqui para frente eu acho que é muito longe. Concorda? Quem concorda comigo? Tem muita coisa para acontecer, não tem? Pode falar. Essa foi a questão do livro da vida, né? Quando a pessoa aceita Jesus, tem oração lá, serve o nome do livro da vida, certo? Aí, na questão, as pessoas que estavam desviadas e
e morreram nesse caso, né, que fica no julgamento? Vai para o inferno na hora. Presta atenção. Jesus contou a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Sim ou não? Um foi embora, pediu herança e foi embora. Foi ou não foi? Me dá a minha parte que eu quero ir. Quando chegou lá na frente, ele viu que o mundo não tinha nada que lhe agradava. O pai sempre vai estar aberto para receber qualquer um. Mas quando o filho chega na casa, define o que você me perguntou. O irmão mais velho ficou meio assim, poxa, ele foi e voltou, o senhor vai dar direito para ele de novo? Ele já... Aí o pai fala para o mais velho, você devia se alegrar, porque seu irmão estava morto. Mas ele revive, porque ele voltou a tempo para a casa do pai. Quem está me entendendo? Agora pergunta para mim, se ele estava morto e não voltasse, se ele estava separado de Deus, o que ia acontecer com ele? Continua morto. Se você não voltar para a casa do pai, já era. Então quer dizer que quando a pessoa se converte e se arrepende dos seus pecados, ela é escrita o nome dela no livro da vida. Só que se ela sair da igreja e ir para o mundo, o nome dela é apagado. E se ela voltar, é escrito de novo. É isso? Essa frase, eu já ouvi ela tantas vezes que eu me irrito. Depois eu falo dela. Essa é que eu mais uso. Vamos lá. Apocalipse 21, na apostila. Pedro anuncia, Apocalipse 21, na apostila. Pedro anuncia a destruição da criação, que conhecemos e profetiza pelo Espírito a criação de novos céus e nova terra. Quem pode ler para mim, por favor? Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Pode continuar. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasadores se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Então o que acontece? A criação que nós conhecemos, ela vai ser destruída. Lembra que aquele terremoto do Armagedon abalou legal. Agora, diz que os elementos estão sendo entesourados para o fogo. Muita coisa vai ser diferente. Muita coisa vai ser diferente. João afirma ver esse novo céu e essa nova terra, testificando a profecia de Pedro ao compartilhar a mensagem do Apocalipse de Jesus. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não... Então, presta atenção, o mar não vai existir mais na nova criação. Quem gosta de mar, não vai existir mais. Está escrito. Está escrito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não... Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas... Então ele está fazendo tudo novo, tudo novo, tudo novo. Olha para mim. Não, deixa eu falar isso não. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e... Vamos lá, pontualmente. Características do quê? Da nova terra. Lê para mim, A.
Glória a Deus. Apocalipse 21:1 fala sobre isso, né? Nessa terra haverá divisão, não haverá divisão entre os continentes. Olha que legal, irmãos. Você vai poder passear de um lado para o outro, olha. Não vai precisar nem de avião, mas nós vamos voar, irmão. Legal, hein? Vai sozinho, né? Você sabia que existe uma linha teológica que fala que quando João disse aqui, não haverá mais mar, mas já não existe. Eles conjecturam, né? Eles dizem que isso aqui não é e que João está falando de tribulação. Entendi, já até onde eles estão indo lá. João foi preso na ilha de Patmos, o que ele via era só mar. E o mar para João era como uma prisão. O mar para João era privar ele da liberdade. Então o que João está dizendo que não haverá mais mar é prisão. E não haverá mais prisão, não haverá mais restrição. Ele estará livre. É uma linha que pensa dessa forma. O senhor observa que é lógico, mas alegorizou, né? É lógico. Pode ser? Pode ser. Está escrito? Não está. Então, irmãos, muita coisa aqui em Apocalipse, a gente vai entender assim, pode ser, pode ser, pode ser, mas vamos ficar com o que está escrito. B. Parece... Acho que isso é para alguém que gosta de mar. Pastor, não foi a senhora não, né, pastor? Ei, pastor. Mas não tem problema, irmãos. Vamos lá, pode pensar, não pode afirmar. Parece só haver uma montanha que será vista por toda a... Parece. Apocalipse 21:10. Quem pode ler? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ok. Então, olha só. Na terra, os montes fugiram. Apocalipse 16:20. Desapareceu. Não há menção de montanhas, mas de uma montanha. É o que nós estamos falando. Nós estamos indo no literal. As escrituras dão a ideia de haver somente um monte onde a nova Jerusalém desce do céu e é estabelecida. Todos que olharem de todas as partes da terra verão a sua glória sobre o monte Sião. Olha para o seu irmão e diga amém. Amém. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes no monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Assembleia Universal, a Igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, o Espírito, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse é um ambiente, tá? Que vai descer do céu, que vai misturar, que vai estar aqui. Pensa que mistério, irmão. Joel 3:21. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em... Então, no final de Joel, a gente tem um apontamento desse reino eterno. Esse reino eterno, que é, eu purificarei o sangue que eu não tinha, porque o Senhor habitará em... Aonde que o Senhor vai habitar? Em Sião. C. Não haverá mais sofrimento ou morte. Alguém lê para mim o verso 4. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então vamos lá, no literal. Depois do milênio, haverá morte? Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Não haverá mais nada disso. Amém, irmãos? O próprio Deus habitará na terra. Nós já vimos isso, né? Apocalipse 21:3. Vamos lá. Não haverá mais pecado. Não haverá mais pecado nesta era. Todos os pecadores estarão aonde, irmãos?
Eles foram julgados no juízo final e agora eles estão lá por toda a eternidade e permanecerão lá por toda a eternidade, esses que foram lançados no lago de fogo. Alguém lê para mim o verso 8 de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impúrios, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok, então não haverá mais pecado, ok? Vamos lá, características da Nova Jerusalém. Lembra que nós estamos avistando e tendo uma visão, estamos olhando uma silhueta, uma imagem, estamos avistando de longe algo que nós iremos experimentar. Seu aspecto é semelhante à noiva, toda adornada, será a esposa do Cordeiro, possivelmente pelo fato de todos os vencedores estarem dentro dela. Jesus prometeu que iria preparar um lugar. 2, está pronta onde? A santa cidade, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu pronta da parte de Deus. 3, o Cordeiro será a sua lâmpada, tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Dá glória a Deus. O Cordeiro é a lâmpada. Então já não haverá, não vai ter mais noite, irmãos. Eu não gosto de dormir, irmão. Isso para mim foi uma notícia maravilhosa. Não vai ter mais noite. Nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Essa cidade também tem outras características. Ela tem 12 fundamentos. Tinha a grande e alta muralha. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os fundamentos da muralha da cidade adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, e a gente vai lá, safira, cardônio, eu vou pular isso aqui, tá? Ela tinha também 12 portas. As 12 portas são as 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Junto às portas, 12 anjos. Sobre elas está escrito o nome das 12 tribos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. 6. O formato. Qual que é o formato dessa cidade? Quem pode ler? Então ela é quadrangular. Será que da igreja quadrangular? Perdão. De comprimento, de largura são iguais. O tamanho mede 12.000 estádios. Cada estádio tem 200 metros, que equivalem a 2.200 quilômetros. O seu comprimento de largura e altura são iguais, equivalentes a uma metrópole 40 vezes maior do que o país da Inglaterra, por andar. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: 40 Inglaterra por andar, de Brasília a Fortaleza. Aí você fala: pastor, mas assim, o Brasil é maior do que isso. Eu sei, amadinho, mas essa é só a cidade. Está entendendo? Não é o novo céu e a nova terra. É só a Nova Jerusalém. É do tamanho de 40 Inglaterra. Com um problema: com 500 andares. Toda de ouro. Ele prometeu e ele cumpriu. Na casa de papai há muitas moradas. Olha para o seu irmão e dá uma rajada aí. Dá. Irmão, eu fico assim. Dá para imaginar um negócio desse, irmão? Não, diga cara.
Matéria utilizada na construção. Presta atenção, a matéria utilizada nessa construção simples, irmãos. Aqui a gente usa tijolo, areia, cimento. A estrutura da muralha é de... E a cidade é de ouro, semelhante ao vidro límpido. Um ouro que nem existe. Agora você imagina esse ouro brilhando com a glória de Deus. Qual que é a cor desse lugar? É a cor da glória, irmão. A cor da glória. A praça. Vai ter uma pracinha. Quem gosta de praça? Essa praça é de ouro. Só o João. Deixa eu te falar. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Nessa pracinha você está enrolado. Não se casam nem se dão em casamento. Não vou nem pensar em casamento lá. Aleluia. Você já está casado com o cordeiro, rapaz. Quer coisa melhor? É a noiva do cordeiro. Será a capital de toda a terra. As nações andarão mediante a sua glória. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Será um lugar de adoração. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela estará o trono e o trono do cordeiro. E entrará, a entrada será restrita. Ai, ai, ai. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Está aí no texto, depois você lê. O rio, não quero nem comentar isso aqui. Isso aqui, irmãos, não, depois eu falo. O rio, formado pela água da vida, ó, deixa eu só abrir um parênteses. Tudo que eu peguei aqui, irmãos, eu só copiei dos textos. Lembra que eu falei que eu estou abrindo a janela? Eu peguei os textos e fui dividindo versículo por versículo para comentar. Está desse jeito aí, depois você lê lá com cuidado. O rio formado pela água da vida, brilhante como cristal. Esse rio é o próprio, a árvore da vida que está ela é a vida eterna. Quem comer dela jamais produz 12 frutos, dando seu fruto em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição, diga amém. Amém. Olha isso aqui, nunca mais haverá. Os seus servos o servirão e o contemplarão a sua eternidade. Reinarão pelos séculos dos... Há indícios que todos irão para Jerusalém para adorarem a Deus. Não vou fazer esse comentário não. Capítulo 22. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-lhe o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tudo que Deus faz o homem voltará a viver eternamente, pois beberá da água da vida que corre do trono de Deus. Quantos querem beber dessa água? Amém. Água cristalina. Esse rio corre do trono de Deus, nos revela que quando Jesus reina tudo, vamos aprender com isso, irmãos. Se está dando tudo errado na obra hoje, é porque talvez Jesus não está reinando, amém? Ai, pastor, estou lutando tanto, está tão difícil, não sei o quê. Para orar um pouco, talvez Jesus não está reinando. Amém? Então vamos lá. O homem servirá a Deus eternamente, e agora com corpos glorificados poderão ver Deus face a face. Haverá no meio da cidade uma praça, onde está plantada a árvore da vida, da qual dá fruto no seu tempo. As suas folhas produzem frutos, nos revelando a comunhão com Deus. Não haverá doenças, diga amém. Os habitantes se alimentarão dos frutos da árvore da vida, que é a cura. Apocalipse 22, 2. Alguém lê para mim? No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a saúde das nações. Ok. Pula lá embaixo. Não haverá mais. Não haverá mais maldição. Não, noite. Lá embaixo. Porque a nossa postura está diferente. Aqui, ó, antes das considerações finais. Antes das considerações finais. Lê para mim, João.
Ó, a pastora Carla está lendo. Lê de novo, pastora Carla. Não haverá mais noite, pois o relacionamento de Deus com o homem não será mais de experiência, mas de vivência. Amém. Amém. Uma vida de intenso relacionamento com Deus e com nós. Aleluia. O melhor do céu Nossa. é o fato de Jesus estar lá, amém? Para que você quer ir para o céu? Para acabar seu sofrimento? Para que você quer ir para o céu? Você tem medo do inferno? Irmãos, eu só quero ir para o céu porque Jesus está lá. Eu quero viver com essa pessoa que ama e ama e ama e ama e ama. Como deve ser bom se relacionar, né? Com Jesus intimamente. Veremos além da luz. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quem olha para o trono só vê a luz. Agora, com o corpo glorificado, nós vamos passar da luz. Porque o corruptível vai ser revestido pelo incorruptível. Se eu não vou morrer, eu posso chegar mais perto, irmão. Quem quer chegar mais perto? Amém. Eu estou doido para ver quem que está ali de trás daquela luz. É fogo? Uai, eu não morro mais, irmão. Pensa um caboclinho que vai querer almoçar todo dia com Jesus. Amém, irmão? Desculpa a brincadeira, mas nós vamos ter acesso. Nós vamos poder entrar nesses lugares em Deus. Amém? Então, veja o que Charles Spurgeon declarou. Ao pensar no céu sem Cristo, seria o mesmo que pensar no inferno. Céu sem Cristo é o dia sem sol, a existência sem vida, o banquete sem comida. Vocês não têm, né? Tá vendo? Eu tenho mais coisa aqui. Pensar no céu sem Cristo, ouça, seria o mesmo que pensar no inferno. Céu sem Cristo é o dia sem sol, a existência sem vida, o banquete sem comida, é ver sem luz. Isso é uma contradição em si mesma. Céu sem Cristo, absurdo. Seria o mar sem água, a terra sem campos, o céu sem estrelas. Não pode haver céu sem Cristo. Ele é a soma de todas as bem-aventuranças, a fonte de onde jorra o céu, o elemento de que é formado o céu. Cristo é o céu e o céu é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Salmo 27:4. Esse é o meu desejo. Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Olha para mim. E meditar no seu templo. Então olha só, nós vamos estar lá, irmãos. Eu mesmo acho que eu vou gastar um bom tempo olhando, meditando, perguntando, usufruindo. Amém? Considerações finais. Alguém pode ler para nós? Motivando aqueles que estão buscando viver em santidade, pois o justo juiz julgará sem parcialidade a todos. Jesus irá recompensar cada um de maneira diferenciada, não com base na graça, mas na obediência à sua palavra, e no relacionamento desenvolvido em nosso tempo de peregrinação na terra. Todas as nossas decisões e escolhas irão refletir por toda a eternidade. Aleluia. Presta atenção. Tudo que você está fazendo hoje está refletindo na sua eternidade. Você tem tido chances. Deus te trouxe para essa escola. Deus te colocou aqui. Gostaria que você pensasse nisso. Sabe por quê? Olha o que o Bevere disse, irmãos. É muito forte. Qualquer número finito dividido por infinito, ou comparado ao infinito, é a nossa vida terrena, se comparado à eternidade é nada. Olha para mim, 70, 80 anos, comparados com o eterno, não é nada. Presta atenção, isso é regra de matemática. Qualquer número, comparado com o infinito, é zero. Isso é regra. Qualquer número comparado ao eterno é zero. Qualquer tempo de vida aqui comparado com a eternidade é nada. Pastor, o
que o senhor está falando, irmão? Se Jesus mandar você ir para um país que você vai morrer, vai! Se você está tendo problema no seu casamento, fica firme! Se você está tendo problema, lute contra esse pecado, por mais que ele dure 1 ano, 2 anos, 5 anos, por mais que Deus não te responda aqui na terra, a eternidade é muito maior do que tudo isso. Eu quero encerrar com a frase do, vê se você acha aí para mim na apostila, do Paul Walsh. Quem pode ler para mim a frase do Paul Walsh? 5 minutos dentro da eternidade, cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, agonizado mais, chorado mais. É isso aí. Entende? Paul Walsh foi muito feliz ao dizer isso. A vida que vivemos agora, a oportunidade que nós temos agora, é o agora. Jesus disse, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Como é que está a sua vida de oração, irmão? Ai, pastor, eu sinto um peso para orar. Agora é a hora de você agonizar na presença de Deus. Amém. Pastor, eu sinto sono ao ler a Bíblia. Eu profetizo que esse sono vai embora, em nome de Jesus. Pastor, eu acho a Bíblia, tem livro que eu acho chato da Bíblia. Irmãos, eu profetizo que você vai amar todos os livros da Bíblia, todos os capítulos, todos os versículos. Quando o Senhor me deu, ou quando eu comecei a escrever esses materiais, essa frase que está por último aí, eu quero repetir ela em todas as minhas publicações. Que as minhas revelações não sirvam de alicerce para a minha hipocrisia. Não é o quanto você sabe, é o quanto você está disposto a viver. Você ouviu muito, presta atenção, foram muitas informações. Se você não entender que você precisa pôr em prática, isso vai servir como juízo contra a sua vida. Lá embaixo tem alguns materiais adicionais. E o Israel pediu que eu lesse, me lembrando aqui de ler Isaías 11. Então eu só quero ler, foi um pedido. Nós encerramos Apocalipse, amém? Há muitos outros detalhes. Nós somos fiéis ao máximo à apostila. Essa apostila, ela está às margens da grandeza desse livro, desse material. Não se preocupe. Pastor, e agora? E agora você vai permitir que o Espírito Santo te guie. Você tem uma diretriz, você tem ideias, você tem sugestões de livros. Eu me coloco à disposição dos irmãos, amém? Naquilo que eu conseguir e puder ajudar. Isaías 11. Diz que do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é esse que sai do tronco de Jessé? Quem? Ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo as suas vistas, ou a vista dos seus, e não repreenderá segundo o ouvir dos seus, mas ele julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá, presta atenção, ferirá a terra com a vara da sua, e com o sopro dos seus lábios matará o... Quem que ele vai matar? Ele vai destruir o anticristo. Agora, continua. Após isso, a justiça será o cinto dos seus, a fidelidade o cinto dos seus, o lobo habitará com o cordeiro. Olha para mim. Isso vai acontecer no milênio. Jesus reinando na terra, a terra volta a ser como no Éden. O lobo é carnívoro? Sim ou não? Você já imaginou um lobo pastando com um cordeiro? Que coisa interessante. Não é assim que está aí? Quando isso acontece? E o leopardo deitará junto com o... E o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão? E um pequenino os guiará.
A vaca, a ursa passarão, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão, está vendo isso? Quando isso acontece? A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Olha o que significa. Olha o que mostra isso. A própria serpente, a cobra em si, o animal que Satanás usou, ela continua existindo no milênio. Eu não vou dizer que isso é na Nova Jerusalém. Tá? Eu não vou dizer que na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, irmãos, não há expressão de animais. Então eu não vou julgar isso, porque agora o próprio Deus está aqui. Então a criação não precisa mais manifestar a glória que está presente, daquele que está presente. Alguém me entendeu? Então vamos lá. E o desmamado meterá a mão na cova do balisco. Como é que está aí na sua outra versão? Do que? Víbora. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de... Então eles vão vir, né? Está posta por estandarte dos povos e a glória será a morada. Vamos lá em Isaías 28, deixa eu ver aqui também.